Tudo bem, é uma alegria muito grande. Eu estou aqui com o meu querido Padre Sandro, ele que é pároco da paróquia São Pedro de São Paulo. Se ele me permite, o Padre Primo brinca muito comigo, fala: "O Berec, eu sou pároco da paróquia, então faz assim, fala que eu sou padre aqui da paróquia, para não ficar pároco e da paróquia ao mesmo tempo." Querido demais o meu querido Padre Sandro, logo que eu o convidei, falei: "Olha, vamos ter datas especiais que são o aniversário de Telêmaco ou no dia 1º de abril, e não é mentira, é o aniversário do site Oberecando." Que alegria me entrevistar para estes 9 anos do site Oberecando. Padre, é estranho me falar, neste momento eu mereço um grande puxão de orelha, não estou indo à igreja, mas as raízes, graças a Deus, plantadas no coração da gente, desse amor, a Deus, a nossa mãezinha. Então, obrigado por essa chance. Daí eu falo assim, quando eu vou fazer matéria com os meus queridos amigos religiosos, eu me reabasteço. Então, que alegria esta chance que o Senhor me dá de, além de me entrevistar, também me reabastecer. Falei demais, Padre. Bom dia. Bom dia. Primeiramente, parabéns pelos 9 anos do site Orecando, E o senhor meu que pede, recebe. O senhor diz: eu recebo o senhor, então será dado, Em primeiro lugar, veja, muito bonito nossas raízes, E nós temos que, de fato, produzir frutos. Então, se o senhor estava sabedoso, se convidado a voltar da comunhão. Tá certo. Padre, dois amigos aqui do meu convívio, o Doriodó, porque nós ali estamos sempre no Sicredi, ele é coordenador de núcleo, e eu também, e a surpresa do meu querido Paulo Sérgio, que é ministro da Eucaristia e também é um trabalhador aqui da São Pedro de São Paulo. Eu não sei se o Paulo, se o senhor me deixa falar um pouquinho. O Paulo, ele era da Juventude Mariana, da época em que a gente era vice-coordenador diocesano da Juventude Mariana aqui em Telêmaco. E lindos frutos. O Paulo que perdeu recentemente, não tão recentemente, mas perdeu há tempos passados a mãe dele e tal, tristeza no coração da gente, mas esses frutos que deram, temos a Verônica Pitti, temos casado com o Antônio Kege, e outros frutos que deram à Juventude Mariana. Então fiquei muito contente de saber que ele está aqui, Os dois aqui, O Paulo, de modo especial, aqui na própria matriz São Pedro de São Paulo, é um faz tudo, Porque além da parte religiosa também, ele faz parte também. Eu convidei no final, mais ou menos setembro do ano passado, ele com a esposa dele e mais alguns outros casais, para formarem parte da pastoral econômica aqui da matriz. Então eu falei para olha, não é só cuidar do dinheiro não, viu? Tá certo. Além de cuidar do dinheiro, vocês vão cuidar dos pepinos que aparecem por aqui, Então eu quero dizer, porque daí fica fácil. Eles ali ficam administrando os bens da comunidade e também já vendo, isso nós podemos fazer agora, podemos. Isso nós queremos, mas temos que esperar um pouquinho, Então, você coce, Tá certo. E o Deodoro ajuda de modo especial na comunidade Sagrado do Coração de Jesus, Então é tudo louco, Mas é bom, eu gosto de louca, sabe? Eu acho que Deus também gosta, senão não tinha chamado todos nós juntos, Não é verdade? Muito bom. Padre, da onde vem essa espontaneidade? Da onde vem esse espírito tão maravilhoso? Uma coisa muito interessante que a gente vê no Padre Sandro. Hora de celebrar, hora da compenetração em Cristo para a celebração. Terminou a missa, o sorriso para com seus paroquianos, a alegria de jubilar seus paroquianos, que são seus amigos do dia a dia. Padre, que lindo essa forma nova de ser igreja. Eu gostaria que você comentasse, e parabenizo você por isso. Obrigado. Eu penso, e não é de hoje, a minha história na igreja, por exemplo, eu comecei muito menino como coroinha. E assim, tive vários padres que eu achava formidável, o jeito de ser, tudo mais, Mas uma das coisas que eu olhava às vezes para as pessoas me preocupava muito, a religião é uma coisa muito tensa. Nossa, parece que a gente está com peso, com fardo. Não. Eu assim procuro fazer para mim e para os outros. Deus é maravilhoso, não precisa você ficar sofrendo.
Então tudo que a palavra de Deus nos diz é para nos apoiar. A própria palavra diz, eu açoito aqueles que eu amo, mas é tapinha de amor, né? Certo. Então a gente tem que levar assim na alegria, na felicidade de ver aquilo que Deus nos fala, é porque Ele nos ama. Então o próprio anúncio da palavra, né, eu assim, sinceramente, o senhor vai voltar a participar com certeza, né? Ou qualquer outra pessoa pode ter certeza que não vai me ver falar palavras difíceis ou incompreensíveis. Isso aqui fica, por exemplo, se eu for ministrar uma aula, aí é diferente. Claro. Mas com o povo de Deus, com a prática pastoral, porque a gente olha bem Jesus, olha o que Jesus era. Jesus era do povo, falava com o povo, dançava com o povo, brincava com o povo, e nós diocesanos, o nosso carisma é ser pastor, ser bom pastor, a exemplo de Jesus. Então a gente olha como é que ele foi e tentar replicar da forma melhor possível hoje a nossa história, o próprio Jesus presente em nós. É dessa maneira. Então, claro, é sério, sem dúvida nenhuma, mas não pesado. É leve, é alegria, servir a Deus, puxa vida, né? Quem que não quer, né? É que às vezes a religião é distorcida justamente por causa disso, né? Parece que vai colocar correntes no braço, vai colocar um peso nas pernas, e a gente, daí se fala muito de cruz, né? Mas a cruz o que é? É você saber que hoje na nossa história, Jesus é o Simão Sirineu. Ele está nos ajudando, estou aqui, estarei convosco todos os dias até o final do tempo. Estamos tranquilos, não estamos órfãos, estamos na alegria da presença de Deus. Simples assim. É relembrar mais ou menos, ser cristão é relembrar mais ou menos aquilo que João Paulo II, não é? Que Carol tira a palavra, em relação ao jovem, por exemplo, né? A igreja precisa de jovens que se divirtam, que saiam juntos, lá vão para a lanchonete, que comam lá um hambúrguer, que vão ao cinema, que tomem o seu refrigerante. Eu fui falar refrigerante e lembrei que essa coisa de diet aí, né? Tem que tomar cuidado, né? Mas João Paulo II tinha muito essa característica, né? Eu tive a grande graça de estar presente com o Papa João Paulo II quando eu era piá ainda. Sério? Que legal! Então, assim, teve a beatificação da Madre Paulina em Florianópolis. Aquele tempo eu era seminarista menor. Ele estava nos coeiros aí no seminário, né? Certo. Você vê como Deus age. Então aconteceu assim, os seminaristas maiores, que era considerado, né, a partir da faculdade de filosofia e também teologia, e os do propedêutico, eles conseguiram uma credencial especial para o encontro com o Papa num ginásio de esportes lá que foi feito, e a gente só ficou com áudio, né? Mas foi muito bonito. Nós, seminarista menor, sabe como é que é, né? É o jogo de xadrez, o peão Então nós não tivemos acesso a esse aqui, porque era muita gente, não é maldade, era muita gente. Sim, então tem que se organizar de alguma forma. Claro. Então nós pudemos ficar no corredor que dava acesso. E o Papa, depois do encontro, ele se perdeu. Ao invés de sair para a porta, que era para sair, saiu pela nossa porta. Olha que ótimo! É Deus agindo, Deus né? agindo. Então, daí o Papa, assim, daí o pessoal do Silêncio Maior estava tudo lá em cima, olhando o estádio, e nós ali, né? O Papa passou abençoando, pegando a mão de cada um de nós, dando um terço para eu tenho aquele, uma relíquia, porque hoje é santo, né? Claro. Então uma relíquia, né? Então eu tive a oportunidade assim de ver, de cumprimentar, de sentir, né, a mão do Papa, ser abençoado por ele, ganhar o presente dele e tudo mais, né? E João Paulo II, mesmo com a história, né, do Dia Mundial da Juventude, Jornada Mundial da Juventude, né? É uma coisa que fica muito marcada. Ele disse, nós precisamos de santos e calça jeans. Sim, justamente. É isso que o senhor falou. Gente, para ser um cristão, você não precisa ficar enfurnado dentro de uma igreja. Você vai lá na igreja para quê? Para ser como se fosse uma bateria, né? Recarregar. Agora não pode ficar só para você, vai lá e gasta no mundo. Olha que bonito, né? Está numa lanchonete lá, está se divertindo, está fazendo nada errado. Onde que isso é pecado? Nós estamos na festa do município, não estamos aqui, né? Diz que está crivado, gente. Olha que beleza, a pessoa se divertir. Claro. Então, né, a gente tem que aprender assim, que os nossos lugares, os nossos ambientes de festa, para o cristão não é proibido. Nós temos que ter essa noção, né, como nós vamos nos comportar nesse lugar. É isso. Eu, como cristão, não preciso nem ser padre. Como cristão batizado que sou, eu sou exemplo de ter lá, né, de respeitar o meu irmão, de conviver com o meu irmão, de aprender com o meu irmão, de ensinar o meu irmão, de receber ajuda dele, de dar ajuda que eu não preciso. Então isso forma comunidade. E aí fica aquela história do lado dos apóstolos, né? As pessoas vão para os cristãos, vede como se amam. É isto, é nossa ideia. Mas por quê? Porque o que nos une
é o Senhor Jesus. Então, quando nós somos fiéis a Ele, e não a pensamentos sobre Ele, mas a Ele, então não tem por que ter tristeza no coração. Temos problemas? Temos. Mas é aquela só pobreta e alegreta, né? Verdade, muito legal, muito legal. Padre, o senhor tem a foto do senhor junto com o Papa João Paulo II. Alguém fez a foto para o senhor? Aquele tempo não era a facilidade de hoje, sabe? Não tinha nem celular. É verdade. É uma tristeza, né? Eu tenho as testemunhas ali dos meus compensacionistas, né? Tenho. O terço o senhor tem. Tenho. Então o senhor vai fazer um favor para mim. Antes da edição desta entrevista, o senhor pode se comprometer de fazer uma foto, o senhor, com o terço para mim? Mas claro. Neste momento, com muita alegria, o nosso querido Padre Sandro com o terço, não é? Que ele ganhou de João Paulo II. E eu vou também falar um pouquinho de mim. Eu vou aproveitar, se o senhor me autoriza, conta tudo. Colocar uma fotinha que eu tive a bênção de ir na beatificação de João Paulo II, porque eu morava em Dublin. Lavava pratos, entregava jornais, e chegou no dia 1º de maio de, parece que, 2011, eu lá estava com bolsa de colostomia, eu tinha feito operação cirurgia de uretra, lá estava com muita alegria, pouca dor, graças a Deus, né? Mas estava lá com muita alegria neste momento que eu sou neto de polonês. Então, o senhor não imagina a emoção, né, naquele momento. Padre, todo mundo querendo saber da sua vocação, da sua infância e adolescência, como que surgiu? O senhor, assim como eu, né? Estou com 57, senhor é bem mais jovem que eu andei roubando, porque eu fui seminarista, né? Eu fui 1 ano e meio redentorista lá em Ponta Grossa, né? Aí, roubar numa entrevista com o padre e Nossa Senhora aqui do nosso lado fica um pouco difícil, mas roubei muita maionese da minha mãe, que a minha mãe deixava do almoço para a janta no domingo, brincando com a minha irmã de dar a comunhão. Me conte da sua infância, como que nasceu a vocação sacerdotal e se aconteciam momentos como esse. A minha infância, eu venho de uma família, né, de pais recasados, né? Então minha mãe era solteira, meu pai casou na igreja e não deu certo, também sem maiores detalhes, né? Não deu certo o casamento dele, então são pessoas recasadas. E aquele tempo eu era criança, tinha uma visão muito assim negativa dessas situações, né? Mas mesmo assim, né? Então meus pais, por esse motivo, eram como que afastados da igreja. Eles, claro, sempre se identificaram como católicos, essa graça eu tenho, né? Num lar católico. Nasci, né? E todos nós, né? Fomos aprendendo a nossa fé. A mãe começou de muita oração, muita devoção à Nossa Senhora Aparecida, e aí vem, né, a minha grande herança, que eu digo da minha mãe, é devoção à Nossa Senhora Aparecida. Aí, quando eu tinha 9 anos, a catequese fazia 2 tempos só. Hoje eu chamo o tempo, lá que ele é 2 anos, né? Um ano a primeira Eucaristia e um ano a Crisma. E quando eu fui da primeira Eucaristia aos 9 anos, então já me convidaram para ser coroinha, e daquele momento em diante, né, não parei mais o desejo. Mas o meu primeiro desejo não era ser padre, não, nem pensava nisso. Talvez não tivesse acesso à igreja também, né? Mas meu primeiro desejo era ser bombeiro. Olha que interessante! Porque em Ponta Grossa nós morávamos ali na Boa Vista e nós morávamos na frente de uma fábrica de doce, de bala, sabe Deus o que era aquilo. Eu não sei se aquela bendita fábrica vivia pegando fogo. E aí aquele movimento em bombeiro, tudo que lá, né? Os bombeiros, às vezes quando o fogo era muito medonho, eles não ficavam jogando água na fábrica, eles jogavam água nas casas. Primeiro fazia com que os moradores saíssem das casas. E eu achava aquela situação, né, de salvar as pessoas, de apagar o fogo, assim, coisa mais linda do mundo, né? Então eu queria ser bombeiro. Aí depois, como entrando no coroinha e tudo mais, esses convites para seminário, fazer encontros de coroinha e tudo mais, né? Sempre aquela pegadinha, né?
E é isso, o que se pretende ser, né? E eu tinha várias opções, entre elas bombeiro e talvez também padre. Eu coloquei os dois. Olha que ótimo. E aí já começaram, né, a se interessar por mim, a mandar mensagem e tudo mais, né? E foi interessante, né, que ao invés de apagar o fogo, agora tem que acender o fogo, o Espírito Santo para as pessoas, né? É um bombeiro ao contrário, né? É um bombeiro ao contrário, é verdade. Então, foi daí em diante, né? E aí nunca a caminhada foi acontecendo, tudo mais, a família, né? A minha família, quando eu contei da decisão de ser padre, eles ficaram todos contra. Certo. Todos, ninguém era a favor. Porque no meu tempo é que nem Jesus, naquele tempo, né? Mas no milênio passado que eu posso fazer. Verdade. Então, no meu tempo, criança trabalhava. E não era crime, não era pecado. crime, sempre falo E graças a Deus, né? Olha, todas as minha geração, nós estudamos todas as pessoas do bem. Então, não é, essas coisas a gente tem que ser repensar certas coisas, claro. né? Mas em todo caso, né? Então eu trabalhava e assim tinha conseguido um bom emprego, financeiramente falando, né? Que a gente tinha um futuro promissor daquilo que fazia. Isso lá em Ponta Grossa. Exatamente, em Ponta Grossa. E meus pais olhavam assim, né? Claro, como pai e mãe, né? O pai dizia assim: escuta, mas você vai deixar a tua vida tranquila para ir pedir esmola para os outros? Olha. É a mentalidade, sim, né? Sim, e era o que acontecia, né? Daí eu falei, minha Nossa Senhora, né? Então, mesmo assim, né? Larguei tudo, entrei no seminário e tudo mais. E o apoio da minha família, eu fiquei 10 anos, uma década dentro do seminário para formação. O apoio da minha família, eu fui ter apenas no final do 8º ano de formação. Olha. Foi onde eu recebi o ministério leitor, que daí eles viram que a coisa era séria mesmo, né? E daí foi uma tranquilidade maior, porque eu tinha sentido uma dor muito grande no coração. Imagina. Eu vi os outros meninos lá comigo, né, os outros irmãos seminaristas, tudo, né? Ah, minha família, não sei o quê. Minha família, pois é, né? Você não vai sair dela não, é? Então era essa a questão, né? O jeito de ser deles, né? Mas depois, né? Cada um tem um tempo. Eles tiveram o tempo deles também, só né? lembrando para as pessoas, não é? Para a nossa juventude, para os nossos adolescentes, que no passado havia, por vezes, uma certa resistência, né? Sim, sim. Porque aqueles que não sabem como era, né? Há décadas passadas, né? Mas daí, graças a Deus, a alegria, né? Hoje, dos seus pais, né? Terem um Sandro que ganha o coração de todos os paroquianos, que ganha o coração de toda a comunidade, né, Padre Silva? E eu vejo, filho de Deus, eu vejo meus pais, é uma evolução. Porque eu entrei no seminário exatamente no dia 31 de janeiro de 1990. Olha que legal. Esse foi o dia. Mas em 88, eu já queria ter entrado no seminário, só que eu queria ter entrado no seminário sacramentino, que era religioso, né? O padre foi lá, falou com meu pai, ouviram discos antigos, LP, sabe? Eu só nem sabia que LP, né? José Mendes! José Mendes! Olha! Então eu ouvi lá com o padre e tudo mais, né? E o padre falou, marcou até um dia para ir para o seminário. Meu Deus! Quando esse padre saiu de lá, mais eu levei uma coça, mais uma surra, mais uma surra daquelas. E assim, né, porque o nosso tempo se obedecia aos pais, né? Você não vai e pronto. Não vai e pronto, acabou mesmo. Agora, depois que eu entrei, né, eles não proibiram, só que nós somos contra. Entendo. Mas quer vá. Então eu fui mesmo, né? Então, neles mesmo, né? Então, hoje, claro, a época foi sofrida. Entendo. Mas olhando com a visão de hoje para o passado, né? Vejo como Deus também foi trabalhando no coraçãozinho, na mente deles, né? E no dia da ordenação era só alegria. Eu imagino. Tanto que daí, olha, meu pai, nós nos ordenamos em 3 diáconos. Meu pai disse, olha, não sei o que vocês vão fazer, mas o convite é por minha conta. Olha, os 3. Olha que lindo. Então, quer dizer, olha o tamanho do passo que deu, né? Lindo. E assim foi, né? Então, assim, foi tenso no primeiro momento, 8 para 9 anos, né? Mas depois, só alegria, né? E nessa época o senhor tinha quantos anos de idade mesmo? Quando o senhor decidiu ir para o seminário, aí o pai, a família ficou assim, o senhor tinha quantos anos mesmo? De 14 para 15. 14 para 15. O senhor... A gente era novinho, né? O tempo passa, né? Oh, meu Deus do céu. O nome dos seus pais, padre? Cliceu Haas, descendente de alemão, né? Amélia Cândido Ferreira. Aí é uma mistura, né, de raças. Tá, né? Certo. O senhor tem irmãos? Tenho. O nome deles, porque assim, ó, se nós não citarmos o nome dos seus pais e não citar o nome dos seus irmãos, eles vão falar,
ô Sandro, você pode ser padre e tal, mas rapaz, na hora de fazer a lasanha, você ainda esqueceu. Ao invés de colocar aqui um cominho, um temperinho, a gente colocou sal, rapaz do céu. Então, para não ter esse risco, né? Vamos citar o nome dos irmãos. Eu vou levantar uma coisa. Eu não tenho mais mamãe, né? Eu devolvi para Deus. Tá. Contra gosto, mas devolvi, né? Sim. Mas depois da mamãe, que o cozinheiro da casa sou eu. Sério? Olha. Eu tenho 3 irmãs, né? A mais velha do que eu chama-se Josiane, depois sou eu, aí a do meio a Adriane, daí tem outro menino, né? Menino, mas, né? O Eleandro, e depois a última, a Margarete. Olha então aqui. nós somos em 5, 3 meninas e 2 meninos. Aí eu falo para minhas irmãs, vocês não têm vergonha na cara, né? Nós tínhamos uma mãe que é uma cozinheira ótima, excelente, juntando vocês 3 na meia dela, né? E daí, a daí só apareceu, mas é verdade, eu gosto de enfrentar a cozinha. Que legal, que legal. Então quando a gente, principalmente no final de ano, quando nós tiramos assim umas férias juntos, é o final do ano, né? Claro. Todo mundo fica sempre disfarçando lá, né? Se fica quem sobra. A cozinha é minha, né? Eu já sei, né? E o senhor faz aquele trato, tipo assim, com as suas irmãs e irmão, o senhor faz aquele trato assim, façamos assim, eu vou cozinhar. Mas a louça você já sabe. Ó, eu até tento fazer, não dá muito certo, sabe? Porque daí depois, porque eu sou daquele jeito, eu não sei trabalhar muito na bagunça. Entendo. Então eu vou fazendo, já vou lavando tudo, Bem organizado. deixando tudo bem certinho. Então, na verdade, na hora de lavar a louça mesmo, são os pratos mais chelas, né? Mas mesmo assim, sabe? Cada um vai catar uma moedinha que caiu no chão, né? Entendi. Daí depois você tá bom, eu mesmo lavo. Eu até gosto, sabe por quê? Porque uma que eu me distraio e outra que daí eu sei que não vão quebrar minha louça, né? Porque eu lavando eu garanto. Verdade. Muito bom, muito bom. Padre, me conta uma coisa. Eu vou... A hora que o senhor estava falando do bombeiro, eu ia fazer uma pausa para não perder, não é? Para não perder a nossa linha de raciocínio. Se você me permite, eu vou colocar uma foto neste momento, homenageando o nosso chefe, o nosso comandante do Corpo de Bombeiros aqui de Telêmaco, o nosso querido Padre Sandro, que tinha vontade de ser bombeiro, e nós temos aqui o nosso comandante Fidalgo. Fidalgo? É. Um abraço, Fidalgo, Deus te abençoe. Oh, que ótimo! Nesse momento, uma foto em família dele, porque assim, eu tenho comentado muito com os meus contatos que esse jornalista, ele ultrapassa o ser jornalista. Eu crio, acho que eu estou ficando velhinho, eu crio uma amizade com os meus queridos que me seguem, e eu acabo tendo um carinho cristão por eles. E eu percebo, Padre Sandro, que muitas vezes, nos dias de hoje, as pessoas não estão mais tão preparados para entender que tal pessoa, além do profissional, ele também possa ser e que gosta como amigo. E aí muitas vezes levam para outro lado, tipo, tá muito meloso, apesar de que eu sou meloso mesmo, sabe? Eu tenho que repensar essa questão, sabe? Mas assim, e o Fidalgo, não é? Juntamente com a nossa engenheira Isabelle Adamovski, eles entendem isso no Oberec e eles são muito queridos por essa comunidade. E o Fidalgo também, o comandante Fidalgo, ele é bem jovial. Aí quando você falou, não é? Da sua pretensão em ser bombeiro, uma homenagem, se me permite, a todos os bombeiros na pessoa, na família do nosso comandante Bruno Fidalgo. Obrigado, viu? É uma alegria, né? Que bom, né? Mas o senhor veja, filho de Deus, como infelizmente nós, não é os outros, nós vamos pegando o pensamento do mundo, vamos tendo a maldade e a malícia. Entende? É isso que eu pergunto. Poxa, o que tem as pessoas se darem bem? O que tem as pessoas se amarem? Isso é cristão, amai-vos uns aos outros. Mas é que hoje, não vamos dizer todo mundo, né? Mas sim, existem pensamentos, por exemplo, só de interesse, né? Quer dizer, por que eu gosto? Porque sabe o que ele quer? Minha Nossa Senhora, eu não quero nada, simplesmente uma pessoa, e pelo fato de ela ser um ser humano, ela merece atenção, carinho e amor. Simples assim. Olha que lindo. Não tem o que colocar mais. Que lindo, que lindo. Sua chegada para a comunidade, não é? Para esta paróquia, gostaria aqui de deixar a minha homenagem ao nosso querido Padre Wagner, que o Padre Wagner é da rua João Siqueira Filho. Ele nasceu ali no São Comim, não é? E para nós é uma grande alegria. E quando ele começou
o seu ministério, né, como sacerdote, ele começou aqui com vocês, né? Como que foi a sua chegada a esta comunidade? Como que a comunidade o recebeu? Gente, adoram esse meu querido Padre Sandro. Mas com as suas palavras, como que a comunidade lhe recebeu? Fique à vontade. Veja, filho, a minha vinda para cá foi de surpresa. Para mim, eu acho que é para todos também. Por quê? Nós estávamos vivenciando, assim, ainda o tempo da reclusão do Covid. Verdade. Até hoje ainda não foi decretado o fim da pandemia, mas já estamos dentro de uma normalidade, Verdade. né? Nessa época o bispo também estava doente. Aham. Ele também estava fazendo um tratamento, mas ele estava numa situação assim. Então foi por decreto. Eu não tive conversa com ninguém. Então o bispo não conversou nem comigo, nem com os outros padres, né? Simplesmente uma noite cada um estava na sua casa, quando estava fazendo trabalho. Quando nós chegamos no trabalho, lá no nosso grupo dos padres estava um decreto, né? Então está nomeado tal, padre tal, então fez todas as mudanças, né? Eu, na verdade, aqui era para mim ter vindo fundar essa paróquia. Olha. Porque eu trabalhava antes de ir na São Sebastião, minha paróquia antes daqui. Eu trabalhava na cidade de Ventania e de Pirei do Sul. Olha. Então eu fui fundador da paróquia São Roque de Ventania. E deu o bispo naquela época, eu preciso fazer uma nova paróquia lá em Telemaco Borba, então o senhor vai para lá. O senhor lembra que ano que o senhor foi fundador lá em Ventania? Sim, eu comecei a trabalhar lá no ano 2001 e a paróquia ela foi fundada em 2004. Então, né? Daí o senhor veio para Telemaco. Era para mim ter vindo para Telemaco. Quando o senhor foi para Ventania, o senhor já teria... Não, porque quando fui transferido em 2007, era para ser fundada a paróquia São Pedro. Não São Pedro de São Paulo, é São Pedro só, aqui em Telemaco Borba. Mas daí aconteceu um episódio lá em Ponta Grossa que o padre que trabalhava na paróquia São Sebastião, ele não estava muito bem, voltou para a família dele, para os trabalhos deles anterior, que era longe, eu não sei se era Mato Grosso, né, que era. E a paróquia lá ficou aberta. Então o bispo, na época, ele veio falou comigo, se eu aceitava ir para lá, era para ser um tampão, né, ficar lá até perceber para depois vir para cá. Isso. Só que não aconteceu da forma planejada. Eu fiquei 15 anos lá, né? E daí no ano de 2008 veio o Padre Silvio para cá para fundar a paróquia. Então ele ficou 2008, né? Até agora, ano retrasado, finalzinho, no início do ano passado, né? E aí então de lá, então fui transferido para cá novamente. Aquilo que era para ser lá no início aconteceu depois de 15 anos, né? Então eu cheguei aqui também meio assustado. Por quê? Porque eu não conhecia aqui, não conhecia. Eu até vim antes de tomar a posse, eu vim conhecer um pouquinho. É uma realidade bem diferente da onde eu estava. Eu estava, né, numa paróquia grande, no sentido assim, né, estrutura, era um santuário e tudo mais, né? Então eu cheguei aqui, o pessoal já estava há 2, 3 meses sem o pároco, que era o Padre Silvio, estava com o Padre Albino, mas a gente sabe que a coisa, enquanto não tem aquele que é determinado como vão fazer, a coisa vai acontecendo, mas... né, não tanto assim como uma determinação, porque não podemos fazer, não sabemos quem veio, né, eles também não sabiam. Então eu cheguei aqui também de surpresa, o pessoal também, né, um pouco de surpresa também, né, e aquela história, somos desconhecidos, mas já fomos também tomando parte das coisas, conhecendo tudo mais, né. Gente, eu sou muito fidedigno aí com quem me segue. Desligou, né, padre? Desligou, acontece. O senhor me desculpa, viu? Tá perdoado. Na sequência que estávamos falando e tal. Então, daí chegando aqui em Telemaco Borba, tudo mais, né, pegando, assim, o povo de Deus é o mesmo, não importa se é aqui, se é em Ponta Grossa, quando a gente for, é o mesmo povo de Deus, povo santo e pecador. Cada local tem o que? Suas características, né, às vezes está mais evoluído na fé em um determinado ponto e está pedalando em outros. Mas aí que está, o reino de Deus já está acontecendo. Então o padre, o que ele faz? O padre ajuda a desenvolver o reino de Deus. E não só ensina, mas a gente aprende muito. Aonde eu sempre costumo dizer, pessoas não acreditam, mas é verdade. Eu mais aprendo do que ensino. Claro, a gente tem um conhecimento de estudo e tudo mais, e você tem que fazer com que a coisa aconteça, né? Mas a gente aprende com as pessoas. Aqui, né? O segredo, não vejo assim uma dificuldade. Já tem as nossas comunidades, já são formadas em conselhos, pastorais, movimentos e tudo mais, né?
Então a gente vai conhecendo eles, também vão nos conhecendo, a gente vai se adaptando, por quê? É normal. Ah, mas nós temos saudade do Padre Silvio, não sei o quê. Claro, graças a Deus. Olha só, quer dizer que fizeram uma boa amizade, fizeram uma boa convivência, e é normal, que bom que tem saudades. Aquelas homenagens que eu faço nesse momento, uma foto aqui do nosso querido Padre Silvio, em homenagem ao trabalho dele. Sim. Então, assim, né, eu não sei, às vezes eu vejo resistência em algumas situações, né? Mas meu Deus do céu, tem que se alegrar. O problema é se não falasse mal, se não odiasse. É bom que fale, quer dizer que fez, cada um sua característica, fez um bom trabalho. Então, a ideia é assim, né, e eu percebi já, pelo menos essa é a fotografia do momento. Para mim, o meu grande objetivo de estar aqui é fazer com que a paróquia São Pedro e São Paulo tenha identidade de paróquia. Isso, assim, eu não me conformo, porque nós vamos fazer no mês que vem 16 anos. Então, né, já estamos adolescentes, né? Mas já tinha que ter identidade. Tá certo. Às vezes, e isso não é só em nível de paróquia, mas em nível de município também. Eu percebo assim, né, não classifico como maldade, mas assim, a coisa não aconteceu. Então, quando você fala em paróquia, não se pensa na paróquia São Pedro e São Paulo. As decisões podem ter até o nosso nome lá, né, nas propagandas, mas nós não participamos de nada. Nós somos assim, né, como não temos a voz ativa em nada. Então isso tudo, né, é o costume, poxa, a cidade conviveu tudo isso. E a nossa paróquia é mãe, não é irmã, é mãe. Nós somos filhos, né, Nossa Senhora de Fátima. E também só que é uma coisa que eu não entendo o porquê que não aconteceu, mas não aconteceu. E não é só da parte do poder público, não é da parte da outra paróquia, mas é parte dos nossos paroquianos também aqui. Quando a gente fala matriz, eu entro em confusão, porque eu estou falando a matriz da nossa paróquia, e eles entendem a matriz. E eu, no começo da entrevista, né, eu também cometi essa gafe, né, de não assim citar. Verdade, padre. Então, isso aqui, sabe, eu sou mandado. Eu, se não faço a minha vontade, né, eu faço a vontade daquele que é o ponto de referência na diocese, que é o bispo. Então, o bispo manda para cá, eu vou para cá, manda para lá, eu vou para lá, simples assim. Eu não sei quanto tempo eu vou ficar aqui, se eu vou ficar um ano, já estou, né? Eu já fiz um ano, se eu vou ficar 10, 20, se eu vou morrer aqui, isso não importa, porque enquanto eu estiver aqui, a grande luta será essa, nós termos a nossa identidade paróquia, São Pedro e São Paulo. Isso não é concorrência com ninguém, Entendo. Isso é só assumir aquilo que nós somos. Se nós conseguirmos, né, caminhar como paróquia, eu não quero jamais, e essa é uma luta da paróquia que eu trabalhei anteriormente, né? Era isso, não, gente, não dá para ser assim. Não é uma capela agindo sozinha, não, nós somos uma paróquia. Tudo temos que fazer com paróquia. Vejo por um exemplo bem concreto, e foi lindo na minha visão. Eu nunca tinha visto isso, né? Desfile de Natal. Eu achei formidável, sabe? Eu já trabalhei em outra cidade, eu nunca vi isso. Nesse momento, um pedacinho da conversa com o Padre Santo em nós. Então veja, o desfile de Natal aqui é uma riqueza dessa cidade. Talvez quem vive aqui já é daqui, mas por aqui de fora, nossa, que coisa maravilhosa. Aí como fazer? Eu não sabia o que era direito, né? Eu falei, não, nós somos uma paróquia, nada de capela, nós somos uma paróquia, e vamos como paróquia. E olha, claro, eu achei formidável já, né? Eu estou falando da nossa situação, né? Então foi formidável, mas como eu também já conheci, a cabeça já ficou a mil, né? Olha, esse ano nós vamos fazer uma coisa melhor ainda, né? Mas como paróquia. A ideia também mesmo, assim, como Corpus Christi, né? Até no próximo domingo já tem uma reunião marcada para, eu quero um membro de cada comunidade, a pertencente à paróquia São Pedro e São Paulo, para que nós possamos pensar juntos o Corpus Christi. O senhor também falou. Então, é um dia bonito para mim, uma experiência nova aqui em Florianópolis, porque é o meu primeiro ano aqui também, né? E eu acho muito bonito, primeiramente, semeando as duas paróquias. A paróquia São de Fátima, que é, por assim dizer, a nossa mãe, e a paróquia São Pedro e São Paulo, que temos 14 para 15 anos em caminhada. E esse momento tem um momento de testemunho público da nossa fé. Tem que ser pensado em paróquia. Aqui mesmo, se por exemplo, claro, a matriz é a matriz, tem uma série de situações,
Mas quando nós estamos em conselho, todos têm que ter a voz, todos têm que ter a vez. Uma comunidade não é mais do que a outra. Então, pelo contrário, uma comunidade, as mais estruturadas, as mais, assim, por exemplo, né, maduras na fé, com mais anos de existência e caminhada, têm por obrigação de auxiliar os que estão nascendo. Olha que bonito, padre. Isso que o senhor está falando é interessante, até mesmo no poder de decisão daquilo que será tomado nos passos da paróquia, que as pessoas se ajuntem mais neste sentimento real da matriz de São Pedro e São Paulo, para que também façam o crescimento espiritual e desenvolvimento deste local, não é? Desta instituição que, o senhor falou tudo, estávamos acostumados o tempo todo apenas com a matriz Nossa Senhora de Fátima, matriz redentorista. Como eu fui seminarista redentorista, eu sempre puxo lá a matriz redentorista, sabe? Faz parte. Faz parte, né? Aí, nós temos hoje a nossa matriz São Pedro e São Paulo. Que lindo essa sua concepção. Para trazer maturidade, para trazer crescimento físico, porque não? Importante, né? Locais que precisam das suas capelas, muitas comunidades se mobilizando quanto a isso, não é? E também na paróquia em si, né? Parabéns por isso. Veja, e eu procuro mostrar para eles a própria postura deles, como é possível. Nós, por exemplo, tivemos, além dessa parte municipal, né, nós tivemos eventos paroquiais. A ordenação do nosso diácono Dimas. Então eu falei, não, nossa, numa paróquia, a ordenação será aqui. Excelente. É aqui que eu quero que seja. Excelente. E aí nós fizemos uma dinâmica, um tríduo envolvendo as demais comunidades. Olha, foi uma bênção. Aí nós fizemos a novena Nossa Senhora Aparecida, novena solene, lá que eu mesmo montei no Santuário Diocesano, trouxe para cá. Também fiz em nível de paróquia, foi uma benção, nós não tínhamos onde colocar gente. Foi um dos dias eu achei tão bonito, porque o presbitério, o senhor sabe que é alto, né? Daí quando eu desço para fazer a homilia, eu não gosto de ficar mais perto das pessoas, ali fazendo a homilia, andando para um lado para o outro, né? Aí eu olhei na porta da rua, tinha tanta cadeira, até na calçada do outro lado da rua, meu Deus do céu, né? Então, é tudo bonito, mas para mostrar, puxa vida, né? Nós podemos alimentar na própria casa. Como eu digo, né? Nós não somos concorrentes de jeito nenhum. Não são duas igrejas. É uma igreja só, a igreja de Jesus Cristo, aquele Cristo que existisse, a igreja católica. Agora, claro, na dinâmica de evangelização, nós somos divididos em paróquias. Isso. Então, cada um tem que ter a sua identidade. E nós temos que ter a nossa, é só isso que eu quero. E isso mostra que a cidade cresceu. Exato. E há essa necessidade também. Sim. Se a gente vai em Ponta Grossa, por exemplo, quantas paróquias lá existem, né? Mais de 20, né? A metade das paróquias da diocese ficam tudo em Ponta Grossa, é pro tamanho da cidade. O senhor pertencia quando criança a que paróquia? São José. São José. Eu nasci em casa, por sinal, né? Não deu tempo nem de ir pro hospital. Disse que a mãe sentiu dor, vai pra cama e paf! Olha que legal! A pressa foi grande. Então, que bairro lá? São José. São José. Então ali que hoje é a paróquia São José e Santuário Diocesano de Nossa Senhora Perpétua Socorro. Então depois disso, também morei muitos anos na paróquia São Judas Tadeu, lá em Valarias. E foi lá que eu fui ordenado. Eu quando terminei os estudos, eu já morava no Jardim Carvalho. A minha família, a maioria mora no Jardim Carvalho, e tem uma irmã que mora no Jardim Europa, Vila Guaíra, naquela região, né? Mas então eu já morava no Jardim Carvalho, mas eu falei, não, a paróquia que eu fui coroinha, a paróquia que eu fiz leitura, a paróquia que eu ajudei a construir essa matriz, carregando tijolo aqui, né, onde eu coloquei um prego no pé, né, é lá que eu quero ser ordenado, né, e de fato fui ordenado lá, né. Quando o senhor fala no Jardim Carvalho, não fica tão longe do Vilela. Não. Aí nós temos ali a paróquia do Vilela de Santo Antônio, parece. Isso, é o Jardim Carvalho ali também. É porque o Jardim Carvalho em Ponta Grossa é uma região, então formada por vilas, né? Aonde eu quero chegar, assim, a minha sobrinha Damiana, ela ganhou esse nome por causa da irmã Damiana, que trabalhava anexada a igreja Santo Antônio ali, né? A irmã Damiana era italiana, né? Eu nunca mais fiquei sabendo dela, mas a minha sobrinha Damiana ganhou o nome devido a esta
freira Damiana, que foi muito querida com a nossa sempre Dirley, minha cunhada que está no céu, né? E que legal. Aí tudo ali próximo da onde inclusive, eu não lembro o nome de uma irmã também italiana que está ali, né, do lado, né? Porque elas tinham mais a Casa de Formação. Hoje a Casa de Formação não tem mais, então elas só ficaram ali do lado. Mas tem uma irmã que é um toquinho de gente. Mas fala, eu não sei o que, italiana. Um dia eu estava conversando lá no mercado, lá para ir ao ponto, nossa, eu posso ir no mercado lá, né? Porque a gente encontra todo mundo no mercado. Verdade. E daí você vai para 5 minutos, você fica meia hora lá. Verdade. E a irmã dele falou comigo, o pessoal passava. E daí eu estava numa terça-feira, dia de folga, eu estava de bermudão e tudo mais, né? De certa pessoa falou, meu Deus, o que esse homem fez para essa mulher, para essa freira, né? Para ela falar tão alto que todo mundo parava, porque certo, estava xingando, né? Porque italiano, se você tirar o braço italiano, exatamente, tá tudo, é impressionante, né? Mas eu estou aqui de jeito, irmão, pelo amor de Deus. Você fala italiano ou não? Não, só um pouquinho, só um né? pouquinho. O senhor sabe que o tempo de estudante, a gente... Me chama de você, padre. A minha mãe se remexe no túmulo se eu fazer isso. O senhor veja como, né? Tempo de seminarista, a gente estudava tudo, italiano, latim, o grego, essa história toda, né? E nós pegávamos, e entre nós fazíamos um acordo, né? Não vamos falar mais português, pra gente treinar. Que legal. Mas só que depois a coisa passa, né? Então, meu Deus do céu, eu sou mais do que falar, leio tranquilo. E assim, mas para ouvir também, tem uma, só que não fala muito rápido, né? Então assim, se ele fala, né, piano, né? Daí ele mais devagar já consegue entender do que está falando, né? Quando a decisão minha de entrevistar um padre querido, a oportunidade feliz para mim de ser o senhor, que bom. Também porque o site americano, durante esses 9 anos, eu procurei muitas matérias onde mais do que ter visualização, eu pudesse, através dos meus entrevistados, entregar uma palavra, entregar uma reflexão. E eu sou muito das antigas, tá, gente? Negócio de comportamento, aquela coisa de tu pensa, quando o senhor falou ali a relação da sua mãe, não, é que ela me ensinou a chamar de senhor, que bonito, nós vamos falar exatamente sobre isso. Padre, eu gostaria, não terminamos não, vamos conversar mais, eu gostaria que o senhor comentasse sobre a importância de nos renovarmos como pais, como mães, sermos amigos dos nossos filhos, mas nunca perder identidade. Eu sou amigo da Milena, eu sou amigo da Paulinha, eu sou amigo do Dudu, eu sou amigo do Guto, meu filho, mas eu sou pai dele, mas eu sou a mãe dele. Se a amizade sobrepor a autoridade do pai e da mãe, vai haver conflito. Gostaria que o senhor comentasse a respeito disso. Eu tive assim, uma experiência muito boa com mãe e não tão boa com o pai. Mãe, assim, nossa, era assim, muito aguçada da nossa amizade e tudo mais, né? E eu, quando era criança, eu tive muito problema de saúde. Então, sei lá, se chamava ataque epilético, isso aqui que era da época, né? Porque eu, graças a Deus, não tenho lembrança disso, né? Mas, então, assim, a minha mãe é aquela guerreira, me catava do jeito que estava e se mandava. Então, assim, isso teve uma intimidade muito grande e eu era, assim, muito amigo da minha mãe. Mas eu nunca deixei de cumprir aquilo que ela mandava. Era pacífico, para nós pacífico. Não, eu não quero fazer isso, mas a mãe mandou, acabou a conversa, mandou, pega e faz. O pai, assim, tinha muito problema com bebida. E aí, então, todo mundo que infelizmente tem esse problema sabe a quantia que é um distanciamento, a pessoa e tudo mais, né? É uma situação muito triste, mas é a minha história, né? Não me vergonho dela. Foi a história que eu vivi, foi a história que Deus permitiu, estamos aqui. Eu vejo assim que pais e filhos, principalmente os pais, têm que entender a seguinte forma: tem duas missões aí dentro: ser pai, mãe, e ser educador e educadora. Às vezes nós só mostramos o lado educador, olha, cuidado, não pode, isso é perigoso, isso, faz aquilo e tudo mais. É claro, é um zelo, é um amor louco, que o pai tenta, porque, veja, às vezes os adolescentes vêm conversar comigo, mas eu não fiz nada, o pai já pega, a mãe já briga. Eu falei, mas filho, veja, não pense mal do teu pai e da tua mãe, entenda o seguinte, eles
tem tanto amor por você que só de imaginar, você não fez nada, mas só de imaginar que você corre um perigo, ele sempre ter cercado tudo que é lado. É para te proteger. Então, assim, olha, a gente não encontra gente desse jeito por aí, né? Ô Flavinha, entendo-te, Edivaldo, mas eu também tenho meus sobrinhos daí, e eu judio dele, mas eles me adoram. Né? Nossa Senhora, né? Até a última terça-feira estava lá, bem pequenininha, tem 10 meses, né? Eu não me aguento. Eu começo a pensar, não é muito legal. É muito fofinha, né? Daí sabe aquele chorinho, que recupera que te judia mais um pouco, né? Bom, muito bom. Mas então é isso, é essa dinâmica, sabe? Puxa vida, né? Então, assim, os filhos, vocês não se sintam perseguidos pelos pais, de jeito nenhum, eles amam demais vocês. Talvez do jeito deles, talvez não saibam expressar palavras, atitudes corretas, mas vocês são amados. Agora, o conselho que eu daria para os pais e mães, não fique só no lado educador. Vocês não podem perder, vocês devem, a responsabilidade de vocês. Mas Deus, Ele deu uma arma para vocês que ninguém tem. Nem papa, nem bispo, nem padre, ninguém tem. Essa arma é o colo, entende? Olha que lindo. Esse é ser papai, ser mamãe. Nós temos, não é só corrigir, educar. Sempre no caminho. Deixa o pai te mostrar que te ama, deixa a mãe te mostrar que te ama, entende? Não é no sentido, para os grandão, né? Não é no sentido literal, mas é você saber, olha, eu sou teu pai, filho, eu não quero que você faça burrada, mas eu estou aqui do teu lado, eu te amo, eu te protejo, tudo mais, né? A pessoa, ela tem que se sentir não só cobrada, mas ela tem que se sentir amada. Vamos trazer o Padre Léo, da Canção Nova, lá do bom local que ele está agora, porque tanto fez pela igreja. Vamos dar uma de Padre Léo, mas se precisar você aí de 50, de 40, sentar ali no colo do teu pai lá, sente. Uma vez uma madrinha minha, né, ela falou assim pra mim, eu sempre baixinho, então sem problema já facilitou, né? Aí não sei o que eu falei, que saudade quando eu era criança, eu com uns 30 e poucos anos. Ela falou, não é o problema, vem cá, colocou eu lá no colo. Interessante, isso de conversar com o pai. Gente, esse negócio de amigo, né? O meu melhor amigo, eu sempre combati muito com a minha sobrinha Flávia. Flávia, você está com 20 anos, eu usando aqui teu nome várias vezes, né? Mas um abraço para você, Flávia. Obrigado por você me entender. Eu sempre falo para ela, Flávia, é muito complicado as declarações de amor à melhor amiga. Tenha um grupo de melhores amigas, porque do nada, um segundo depois, você já faz uma postagem de um outro melhor amigo. Ora, quem é o teu melhor amigo? É toda a situação. Padre Léo, eu tive a grata felicidade de ajudá-lo numa casa betânica que foi aberta em Castro. Em Castro, e eu não sabia, não o conhecia, e eu sempre estive em Castro. Não o conhecia nessa época. Então, quando ele abriu, eu trabalhava em Piraí e Ventania. Assim, a gente conseguiu muitos colaboradores de Piraí para manutenção da casa. E eu tive assim, acho que umas 2 ou 3 oportunidades de celebrar missa junto com o Padre Léo, que de vez em quando ele vinha para Castro, na paróquia Santana, Senhora Santana, para celebrar missa, né? Então, e aquela figura que a gente conhece na televisão é exatamente a mesma, longe das telas. Que legal! Jaguarão! Eu acho que eu sou vocação. Não. Nossa, se a mulher achar no chinelo, meu Deus. Aquela pregação que ele fez, quando ele teve que fazer aqueles exames lá, e tomara que a enfermeira não esteja vendo a minha pregação. Você viu aquela pregação? Eu vi. Então, muito original, né? Muito original. Não, mas O senhor tem uma foto, às vezes, dele guardada ou não? Não tenho. Mas tá é que esse negócio de foto, filho, assim, a geração de hoje são loucos. Eu realmente, sabe, se puder fugir desse tipo de coisa, eu fujo. Aqui é no Alegre, sei lá, né? Eu tava lá no dia que me jogaram lá pra cima, pelo amor de Deus, né? Minha dor, minhas costas, né? Aí outro dia eu falo que eu tô falando, não, filho, eu já conheci ela. São coisas que pra hoje tem muita importância. Eu não critico, né? É o jeito de ser hoje. Mas assim, né? Pra mim, assim, né? Eu, pra mim, importa estar com a pessoa, lembrar da pessoa, assim, né? Lógico, eu tenho minhas fotos também, né? Mas eu não sou assim fissurado pela foto, né? Eu tirei a sua linha de raciocínio, peço desculpas. Voltando lá, padre,
como é difícil para o filho que está atribulado por um monte de pessoas que às vezes ele está sendo triturado por elas para ter um descaminho, quando chega para o pai, e o pai, ele não fica de mal com o filho, mas ele fica decepcionado. Padre, como deve ser difícil para o pai ele se decepcionar com o filho, porque o filho está entendendo tudo o contrário, que o pai odeia, que o pai quer o mal, porque o pai fica muito aflito quando há, por exemplo, uma relação com drogas, quando há uma relação, por exemplo, uma menina muito jovem que está namorando uma pessoa muito maior do que a idade dela, o pai fica preocupado. Eu vou citar aqui um tema que hoje é recorrente, muitas meninas que de repente têm seu primeiro namorado e resolvem namorar uma pessoa que já foi casada, por exemplo, a agonia que causa no pai uma situação dessa. Gostaria que o senhor comentasse. E o pior é que às vezes a pessoa não foi só casada, mas continua casada. E a criança lá, a menina, né, não falando mal de ninguém, mas é como se fosse uma comparação, né, se sujeita a ser outra. Né? Você merece ter algo teu, pelo amor de Deus, acorda, né? Mas veja, filho, primeiro, né, os pais, eles sempre sofrem, porque a pergunta que eles fazem, talvez não para os outros, mas no seu coração, aonde que eu falhei? Porque o amor é tão grande pelos filhos que eles tentam defender os filhos de tudo, mesmo, não entendo mal, mesmo que seja tranqueira, assim que ele está tranqueiro, né? Está fazendo só coisa errada. Sim. O pai e a mãe que eles dizem, não, é o meu filho, eu errei algum ponto, aonde que foi? Porque eles tentam defender. Mas o porquê disso tudo? Porque veja, filho, o pai e a mãe são quem verdadeiramente conhece o filho. Todo mundo pode conhecer como bêbado, drogado, não sei o que, mau caráter, todo mundo pode conhecer dessa forma. Mas o pai e a mãe são os únicos que sabem que aquela criança, aquele jovem, aquele adulto, é pessoa do bem. Só que tem um monte de coisa errada com que mas ele sabe a raiz. Então isso, né, que leva o sofrimento tão grande. E os pais, justamente isso, é essa culpa que eles sentem, né? Por mais que tenham feito tudo certinho, por mais que tenham dado de tudo, né, aquilo que é possível, humanamente falando, não só bens materiais, mas a presença, os conselhos e tudo mais, né? O pai e a mãe não se conformam com o erro do filho e tentam defender assumindo a culpa dos próprios filhos. É simples assim. E aí o que significa isso? É amor. Se a gente pega, né, Deus ele fez a mesma coisa conosco, né? Quer dizer, foi humilhado, foi maltratado, foi rejeitado. Não, eu morro por você do mesmo jeito. Verdade. Não tem, né? É aí que nos torna, né, semelhantes de Deus, imagem de Deus, né? São coisas que nos caracterizam como filhos e filhas, né? No início do jornalismo, lá em Pindamonhangaba, não vou citar nomes, tinha uma pessoa com um descaminho muito grande, muito grande. Acabou que houve um fato, inclusive nacionalmente, tá? Que essa pessoa foi envolvida lá. Não sei se o senhor lembra, um negócio, um túmulo foi aberto em Jandaia, não sei o que, aquela coisa toda e tal e tal. Aí, o que aconteceu? Esta pessoa, a mãe desta pessoa, chegou em mim, pediu, pelo amor de Deus, se não tinha como falar com a juíza da cidade, porque ela sabia que o filho dela uma vez teve um momento assim, de violência comigo, porque o filho dela usava droga. A mãe, com o filho, com todas as suas debilidades humanas, amava e amava. Chegou em mim como mero jornalista, eu sei que a juíza gosta de você, eu sei que a juíza te vê como uma pessoa do bem, fale com a juíza para mim. Jamais, claro, eu dei qualquer carteirada, não falei com a juíza, mas me tocou, essa mãe já faleceu, me tocou um carinho dessa mãe. Mas é isso, quer dizer, é o amor que não se explica com palavras, mas com atitudes, né? Porque aquele filho poderia ser perante a sociedade a pior pessoa, mas para a mãe é o filho. Para a mãe ela sabe quem gerou, ela sabe que é do bem. Aí o alerta para os filhos, o alerta. Tomem cuidado com os descaminhos, né? Porque aquele amor, você é o grande
tesouro, você é o grande ouro, a grande pérola que a sua mãe tem a você, e a família sofre demais com os seus descaminhos. Ou melhor, todos te deixam, a família é a única, Deus. Né, Lina? Veja que do filho e filha, né? Você jovem, adolescente, puxa vida, né? Você é inteligente, nunca esqueça disso. Você sabe aquilo que é certo e aquilo que é errado. Quando as pessoas se aproximam de você, você sabe muito bem. Então, Deus te deu inteligência. Então, você tem esse discernimento. As pessoas, ou as ocasiões, elas fazem assim, nos oferecem momentos felizes. Mas é só o momento que você merece? Será que não é uma felicidade mais intensa? Então, é tua vida. Lembre, né, que o que você fizer, você vai pagar. Não estou dizendo diante de Deus, mas você vai sofrer, você vai penar, você vai chorar, você não vai ter consequências isso para você. Então, segura os impulsos. Nem tudo que me parece bom, de fato é bom. Então, tenha esse discernimento. E lembre, do teu papai, tua mamãe, que eles talvez, pela tua própria idade, não por maldade, tanto critica. Será que eles não estão certos? É que sabe o que a gente tem hoje, filhos? Não só jovem, mas nós também somos assim, né? É orgulho, não quero dar o braço a torcer, pelo amor de Deus. Verdade. Tem que parar de ser orgulhoso, né? Todos nós, né? Gente, essa entrevista ela iria longe, porque que conversa gostosa. Deus abençoe por isso, meu pai. Amém. Sou muito grato. Padre, o senhor tem compromisso? Primeiro que eu já cheguei atrasado, né? Gente, me conta uma coisa, 9h30 para 10h05. Padre do céu, eu vou precisar confessar, de coração, viu? Padre, gostaria que o senhor desse uma mensagem, não é? A todas as pessoas de Telemaco-Borba, gostaria que o senhor convidasse os paroquianos ali da paróquia Nossa Senhora de Fátima, que viesse fazer uma visita, e os seus paroquianos visitaram, estiveram o tempo todo ali na paróquia Nossa Senhora de Fátima, né? Então, a todos os paroquianos que quiserem conhecer também, não é? Aqui o trabalho lindo que vocês fazem, que serão muito bem acolhidos, né? E deixar, claro, um abraço ao confrade do senhor, né? Ao Padre Primo também. Bem louco, né? Bem louco, né? Aumentado o juízo. Muito legal. Fique à vontade, Padre. Mas sabe, compadre, é aquilo que eu disse, eu acho que Deus gosta de louco, porque você olha o Padre Primo, não é meu biruta? Um abraço, gosto muito dele. Estou conhecendo agora, na verdade, assim, anteriormente já conheci por reunião de visto, mas assim, nem sempre de ter convivência que gostaria pelos afazeres, tanto dele quanto os meus, né? Mas assim, o pouco que a gente está junto é um relacionamento intenso, sabe? Assim, muito, gosto muito dele. Então, queridos, vejam só, em primeiro lugar, muito obrigado pela oportunidade de a gente conversar um pouquinho e tudo mais, sempre é bom, né? E quando a gente conversa sobre Deus, sobre os filhos e filhas de Deus, fica melhor ainda, né? Então, padre, né, quero dizer que estou assim, eu não posso estar me sentindo muito bem nessa cidade, porque o calor, meu Deus, como essa cidade é quente. Olha, eu não sei, sabe, eu acho que eu posso viver 500 anos aqui com o calor, eu não vou acostumar. Mas assim, olha, estou sendo muito feliz aqui, e estou tendo muito trabalho, e eu gosto disso, eu não gosto de ficar assim, de um tempo ocioso, não gosto. Então, assim, estamos ainda desenvolvendo um trabalho com todo o pessoal aqui da nossa paróquia, de modo especial da nossa paróquia, alguns momentos de união com a paróquia Nossa Senhora de Fátima e tudo mais, né? Porque, como eu digo, é nossa igreja, para nós, né? É nossa mãe, foi de lá que nós saímos, né? E hoje nós temos uma caminhada própria, não com inimizade, de jeito nenhum, né? Somos um povo de Deus, um povo católico, então nós trabalhamos juntos. E sinto-se sempre, né, todos bem acolhidos, como nós sempre somos bem acolhidos no Senhora de Fátima, nos eventos fomos lá, né, com muita alegria. Também as pessoas, aqui é a nossa casa, nós somos cristãos, somos católicos, então também querendo nos visitar, querendo rezar um pouco conosco, na matriz durante nossas comunidades, sempre serão bem acolhidos e será uma alegria para todos nós. E gostaria de terminar esse momento então dando a bênção para todos os nossos, né, que nos acompanham através do site, para todos que aqui vivem nessa cidade de Telemaco-Borba. Antes da sua bênção, eu gostaria que o senhor comentasse, não é, que o senhor tem o Evangelho diário
e também a bênção direcionar seus 9 anos no site americano. Isso. Fique à vontade quanto ao seu trabalho diário nas redes sociais. Então, nós temos, né, através do WhatsApp, através do Facebook da paróquia, o Evangelho do Dia. Todo santo dia é narrado o Evangelho e um pequeno momento de reflexão. Questão de 5, 6 minutos, né, para a pessoa também, né, poder aproveitar esse momento. E toda quinta-feira nós temos nosso programa Filhos e Filhas de Deus. Então nós temos esse estúdio, foi montado justamente para isso, né? Esse programa nós temos 3 momentos. O primeiro deles é o momento mariano, não podia deixar de ser, né? Com a comemoração do Santo Terço. Segundo momento, por vezes, é a formação, ou a informação, ou é uma entrevista, né? E o terceiro momento é o momento com a bênção do Santíssimo. Então, nós temos todos também convidados a participar toda quinta-feira, das 20h15 até as 22 horas, pelo Facebook de nossa paróquia e também pela Rádio Vale do Tibagi, aqui nossa rádio comunitária aqui da cidade, né, também, né? Muito legal, padre. Então, e também quero agradecer, né, essa oportunidade de estar aqui no site. 9 anos. 9 anos, tem que ter perseverança, né, filho de Deus? Tem. Por mais que a gente ame, né, não é um dia, um mês é uma coisa, mas 9 anos é assim, né? Verdade. Então, o Senhor seja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você, sua família e permaneça para sempre. Amém. Amém.